Senhor. E dizer que a saudade cada dia aumenta, né? Eu estou ainda me acostumando com esse tipo de ministração via internet. E peço para os irmãos de ligar o telefone aí para ficar mais fácil. O microfone, viu? Se não, bota no modo avião. Nós estamos iniciando esse mês com o tema Gerando Filhos conforme Cristo. E durante todo esse tempo nós temos refletido quanto houve distorções e algumas circunstâncias que afastaram a igreja do verdadeiro sentido, que era nos conformarmos à imagem de Cristo. O tema desse mês está em Gálatas, capítulo 4, e versículo de número 19. Gálatas 4, e verso 19. Que diz assim: Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu quero usar todo o texto para nós entendermos um pouquinho da dinâmica que Paulo ele aponta aqui para nossas vidas. Primeiro, quem somos? Hoje, a Igreja de Cristo, as pessoas não se sentem mais acolhidas, não veem aquele que apacenta como pai. E é justamente o que diz a palavra pastor no grego, o poimen, quer dizer pai. No latim, padre, que quer dizer pai. No hebraico, ra, que quer dizer pai também. Então, a palavra pastor, ela confunde-se, né, com a própria palavra pai. E Paulo estava pastoreando um grupo de pessoas da igreja em Gálatas e já havia formado neles o caráter de Cristo. Mas o legalismo chegou para tentar confrontar uma verdade que já estava absoluta na vida daquelas pessoas. Eu fico pensando como é difícil as pessoas se amoldarem à verdade. E às vezes surge qualquer vento, as pessoas já se desprendem da verdade para ser seduzida por aquilo que pode destruir a sua filiação. Mas a condição de quem gera não é abandonar, não é deixar de mão aquele que se distancia ou que se afasta de uma verdade que lhe é ensinada. Paulo faz algumas perguntas no início desse livro. Quem induziu, né, essas pessoas a se afastarem tanto da graça? Eles tinham começado bem, já estavam sendo gerados pelo Espírito, se afastaram tanto que deixaram lugar somente para a carne. Entendemos que a igreja, algumas das vezes, se afasta tanto das verdades da palavra de Deus, daquilo que é uma direção do Espírito, para se aprisionar naquilo que é obra da carne. E nós, como pais, temos que ver essas pessoas ainda como filhos. Se o próprio Deus que começa a boa obra, ele vai aperfeiçoar,
Aí nós olhamos agora Deus como um pai. E quantas desobediências e desvios e atitudes inconvenientes que nós cometemos, mas Deus não nos deixa de ver como seus filhos. Quando João se torna o apóstolo do amor, ele olha para todas as pessoas, você vai ver nas epístolas dele, ele só trata de filhinhos. Alguém que fora gerado para viver uma vida de filho. Como eu disse, o legalismo afasta os sofismas e tantas outras coisas que às vezes crescem, ela nos afasta daquilo que é o propósito de Deus. E nós precisamos deixar que Deus ele domine, que ele traga ao nosso entendimento o propósito original dele. A segunda coisa que Paulo ele fala nesse texto, que é bem claro, ele diz assim, por quem, de novo, né, sinto as dores de parto. Quer dizer que ele sentiu dores para gerar. É algo que algumas das vezes aqueles que já foram curados e foram gerados não se apercebem. Alguns até se deixam ser manipulados por outros sentimentos e despreza quem gerou. É uma das minhas, não vou dizer uma preocupação, há no meu coração receio de quando nós voltarmos à normalidade, como essas pessoas vão nos ver. Mas também tenho a responsabilidade, diante de um texto como esse, de continuar vendo-os como filhos, independente das escolhas e das ações que eles podem ter. Porque Paulo disse, por quem de novo eu sinto dores de parto. Isso quer dizer que não se desiste. Nós não podemos desistir das pessoas somente pelas escolhas que elas terão. Há muita coisa que tem acontecido e alguns aproveitadores de plantão para inserir todos os conceitos que deturpam a verdade. Durante esse tempo eu tenho recebido de algumas pessoas que eu conheço, pedindo algumas explicações sobre as questões. Até já lançaram dúvida acerca de quem é o Espírito Santo. E a pessoa diz, pastor, o que é que eu faço? Eu digo, creia em quem é o Espírito Santo. Mas fulano de tal disse que o Espírito Santo de Deus não é uma pessoa, e aí usa alguns contra-argumentos como lógica faltosa, e as pessoas acreditam. A intenção do inimigo é nos afastar da verdade. Entenda, voltando um pouquinho, só para a gente compreender, lá no Éden, Adão, Eva estavam lá no Jardim do Éden, todos os dias Deus ia conversar com eles, eles viviam algo que ainda nós vamos alcançar, que é a eternidade, e eram literalmente imagem e semelhança do Pai. Mas a serpente percebeu uma certa inclinação de Eva para o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ela, distante do seu esposo de Adão, se aproxima dela para perguntar o que foi que Deus disse. Jogar dúvida sobre aquilo que Deus disse. Jogar dúvida sobre aquilo que a pessoa é. E quando ela despercebida, né? Ele pergunta o que foi que Deus disse. E ela responde. Mas aquilo que ele traz de resposta
para convencer ela a errar, pois isso é porque ele não quer que você seja igual a ele. Todo o processo que Deus fez foi fazê-los iguais. Tudo aquilo que Paulo fez com a vida dos seus discípulos da igreja de Gálatas foi torná-los seus filhos, semelhantes a ele. Ele já tinha dito, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então ele estava assemelhando aquelas pessoas a Cristo. Mas eles escolheram ouvir outras pessoas que vieram depois e disseram, não, não é bem assim, não. E eu sei quantas pessoas, nesse tempo, até dentro do nosso próprio contexto, na nossa comunidade, têm parado para prestar ouvido a tantas outras fábulas e outros tipos de pensamento que tem desviado a conduta dessas pessoas daquilo que eles são. O que é que nós somos, meus queridos? E Paulo, ele diz, olha, eu sinto novamente as dores de parto. Imagina, eu não sei o que é uma dor de parto. Infelizmente, eu sei o que é uma dor de uma crise renal. As pessoas comparam essas dores iguais. Paulo talvez tivesse ideia, ou tenha conversado com uma mulher acerca de como é doloroso o parto. Para trazer luz, que é chamado dar à luz, né? Alguém que vai trazer um prazer depois, porque vai ser a semelhança. Vai se condicionar a ser aquilo que você tem de melhor. E o nosso adversário, ele quer levar a pessoa à independência. Eva não percebeu que a malícia daquilo que ele disse, porque ela mesmo havia perdido a referência de Deus como Pai. Não viu em si mesmo a semelhança. Mas mesmo essas pessoas assim, nós precisamos gerar novamente. A graça traz esse tipo de favorecimento que nos leva a gerar novamente essas pessoas. E é isso que Paulo fala, meu querido. É isso que você deve fazer. Às vezes nós deixamos que as decepções tomem conta da nossa vida, porque fulano, beltrano, ou nossos próprios filhos não estão andando na graça como deveriam. Depois de você ter ensinado tudo, eles resolveram tomar um outro rumo. E às vezes até desistimos dessas pessoas. Somos desestimulados a tê-los como filhos. Não podemos deixar que isso se torne algo recorrente na nossa vida. Porque é um perigo muito grande, porque nós também perderemos a capacidade de entendermos o que somos, geradores. Você foi chamado para gerar vidas, meu querido. Eu tenho uma preocupação, eu falei outro dia, com relação àqueles que vai de um horizonte a outro, né? De um polo a outro, para proselitar alguém e torná-lo filho do inferno. Porque eles não têm interesse de formar no caráter dessas pessoas quem Cristo é. Paulo entendeu isso porque o forjar de Paulo foi o próprio Cristo. Ele vai falar isso aqui no livro de Gálatas também, no capítulo 1. Quando ele, perseguidor da igreja, zeloso por aquela seita que ele seguia dos fariseus, ele estava ávido a destruir por qualquer preço aqueles que tinham a imagem de Cristo. Queria lançar na prisão, queria paralisar de qualquer forma, porque aquelas pessoas eram tão parecidas com Cristo que foram chamados de cristão.
E um dia, quando ele está na sua perseguição, ele vê uma grande luz. E ele cai, e o Senhor gera nele uma outra vida. E quando ele é gerado, ele disse: mas quando aprove a Deus que desde o ventre, quer dizer, a escolha não foi naquele momento, mas aprove a Deus ser aquele tempo. A vida que Paulo levou custou um tempo para ele entender aquilo que ele escreve aqui em Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me chamou e me separou para revelar ou formar Cristo em mim. Há duas coisas que ele coloca, que ele diz assim: não consultei carne nem sangue. Porque toda vez que nós saímos do Espírito e consultamos a carne e o sangue, ele vai desviar você da filiação. Vai querer que você seja um abortivo. Vai descredenciar você daquilo que é a realidade que Deus escolheu para a sua vida. Ele compreende de forma tardia, mas é o instrumento que Deus precisava para trazer uma revelação plena acerca do caráter do seu propósito para nossas vidas. Aquilo que estava no coração de Deus, no seu desígnio, Paulo consegue descortinar mais do que aqueles que andaram com Cristo. E terceira coisa que ele diz: até que Cristo seja formado em vós. Não tem prazo de validade. Não tem o que você disse já está pronto. É até que. Não importa quanto tempo vai durar essa pessoa que lhe dá trabalho hoje, essa pessoa que não entende aquilo que você quer de melhor para a vida dela, não valoriza a instrução que você dá, é arredio, é rebelde, né? Muitas das vezes, é insensato e até mesmo ingrato, é perseguidor, como Paulo foi. Mas que, quando aprove a Deus, ele foi gerado. E Deus colocou nas nossas mãos essa responsabilidade, meu querido, de formar as pessoas. Formar Cristo. Quantos de vocês que chegaram na igreja desacreditados? E pessoas de fora influenciaram até mesmo eu acreditar que vocês não valeriam a pena. Alguns demoraram um grande tempo para entender o plano de Deus na sua vida. Mas entenderam que tudo aquilo que foi feito foi para que Cristo fosse formado em você. Imagina, até que Cristo seja formado em vós. Sabe o que é isso Paulo quer apontar? Esperança da glória. É por isso que o diabo, ele quer inserir na sua mente, algumas das vezes, que você tem que se rebelar, ou não se achar, não se incluir no propósito de Deus com o filho. Porque ele sabe que no dia que você entender essa verdade, no dia que Cristo for formado em você, você será a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Você é a esperança para todos aqueles que estão perdidos. E você deve ser um gerador de vidas, formando Cristo para que outros também
alcance a mesma esperança. Chega de pregação que trazem desestímulo. Chega de pregações que só fazem trazer ranhuras e tentar diminuir a vida das pessoas. Olhe para a Escritura, meu irmão. Olhe o tempo todo Deus dizendo: aquele que começa a boa obra há de aperfeiçoar. Imagine, vislumbre isso. Deus acreditando que aquilo que Ele começou na minha, na sua, na nossa vida, se tornará perfeito. Não é palavra minha, não. Não é um pensamento único meu, não. É um pensamento de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: aquele que nos chamou, também nos separou, e nos justificou, e nos glorificou. Paulo entendeu isso. É um projeto de Deus para a sua vida, para a minha, para a nossa vida, meu amado. A glorificação é o último estágio da nossa vida. E Deus espera. E Deus espera que nós sejamos formados por Cristo para que a esperança da glória. Paulo disse em alguns momentos, disse: não foi assim que vocês aprendeste a Cristo. Eu ficar me perguntando, não poderia ser aprendeste de Cristo? Não. Aprendeste a ser Cristo. Aprenda a ser Cristo. Ele disse isso: olha, vocês são o corpo, o meu corpo. O corpo de quem? Que você é? De Cristo. Vocês têm a mente. A mente de quem você tem? De Cristo. Então nós não só temos um corpo formado, temos uma mente também formada por Ele. E nós precisamos fazer com que as pessoas cheguem a essa mesma condição. Trazer uma palavra de revolução para este tempo, meu querido. De despertamento, até que Cristo seja formado. Não tem prazo. Não importa quanto tempo venha durar. Até que Cristo seja formado. É tudo aquilo que eu almejo. Que nessa noite, meu querido, você comece já esse mês, que inicia o mês de junho, a procurar alguém que você não faça ser prosélito, mas que você forme o caráter de Cristo nele. Amém? Que Deus assim te abençoe. Eu quero orar juntamente com você nessa hora. Pai soberano, eu me coloco na tua dispensação, Pai, porque eu creio no teu amor e no teu propósito para nossas vidas. Eu sei que tudo quanto o Senhor preparou para nós foi o melhor. E nada daquilo que você preparou é vão. A tua palavra diz que o Senhor não é injusto para esquecer o trabalho das nossas mãos, ó Deus. Portanto, Deus Santo, assim como Cristo um dia há de apresentar-se diante do Senhor e dizer: eis aqui os filhos que tu me destes, meu Deus, que nós possamos também gerar essas pessoas em Cristo para que o Senhor se agrade do que estamos fazendo. Desperta isso nos corações dos teus filhos, daqueles que estão ouvindo, daqueles que ainda ouvirão esta mensagem, Pai. Para que teu Santo Espírito ele tenha total primazia. Ele que é o regenerador. Ele que nos forma ou nos conforma à imagem de Cristo. Possa nos auxiliar a conformarmos outros à tua imagem, para a glória e louvor do teu nome santo, Pai. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém.